Meus amigos, saudações rubro-negra, bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal do Negrão, seu canal Luiz Antônio RN. Eu cheguei igual a Ludmilla, cheguei com a zorra toda de informação do Flamengo, notícias direto da fonte, só notícia boa. Cara, esse vídeo tá muito bom mesmo. Vocês vão se amarrar nesse vídeo, quero que vocês deixem o like, fortalecem no seu like, se inscrevam no canal quem não é inscrito, para ajudar o canal a crescer, beleza? Eu vou falar sobre a situação do Mariano. Mariano vai jogar no Flamengo? Tem intenção de vir para o futebol brasileiro? Teve sondagem do Flamengo, não teve? Vai permanecer na Turquia? Eu vou contar tudo para vocês sobre o interesse do Flamengo numa promessa do Curitiba. Vou falar sobre o interesse do Flamengo do Patrick do Internacional. Vou falar sobre uma polêmica aí que o agente do Mariano falou, que o Flamengo só está em outro patamar, nesse patamar, graças a um clube brasileiro. Capaz, o vídeo tá muito bom. Fica com a gente até o final, já deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Tamo junto? Vamos que vamos. Vamos começar o vídeo então falando sobre a situação da promessa do Coritiba. Nós tivemos aí uma live muito boa. Conseguimos buscar algumas informações aí com Marcelo Robalinho, empresário do Mariano, empresário do Patrick, empresário do Ian Couto, promessa do Curitiba que foi vendida ao Manchester City. O Manchester City fechou essa negociação, comprou o jogador por 6 milhões de euros, 30 milhões de reais, e mais o coxa, o Curitiba pode ganhar o dobro, pois no contrato estipulado que o Manchester City fez, terá um bônus até 6 milhões de euros caso o jogador cumpra alguma meta na Europa. Segundo o agente do jogador, o Marcelo Robalinho, o Flamengo buscou a contratação do Ian Couto, essa promessa do Coritiba, jogador da base da seleção brasileira, mas eles preferiram colocar o Ian Couto na Europa, pois a proposta era do Manchester City. Se não, ele jogaria no Flamengo. Rapaziada, do Flamengo tá definitivamente em outro patamar, literalmente. E aí, perguntamos também sobre a situação, se teve interesse ou não do Flamengo no Patrick, e se teve, por que não foi à frente. Ele disse o seguinte: diversos clubes procurou o Patrick, mas o Inter colocou o jogador como inegociável. O Flamengo procurou, mas não evoluiu por causa da postura do Internacional, de não negociar o jogador. Questão de valores, quanto que o Flamengo pagaria, quanto que outro clube pagaria, ele disse o seguinte: não falou quanto que seria o valor do Patrick, mas disse uma coisa que a gente já vem batendo na tecla em relação a isso. Ele disse: nós, empresário de jogador, sabe quem tem dinheiro no mercado. O valor para o Flamengo nunca será igual para o Corinthians, para o Santos, para o Inter e etc e tal. O valor para o Flamengo sempre será maior. É uma coisa que a gente já vem falando sobre isso, e ele deixou bem claro que é esse pensamento dos agentes de futebol, empresários de jogadores. A gente sabe quem tem dinheiro no mercado. O valor para o Flamengo nunca será igual do Internacional, do Corinthians, etc e tal. Teve uma polêmica aí também que ele falou que o Flamengo está em outro patamar, está nesse patamar que está hoje, graças à ajuda do Corinthians. Olha só, rapaz, o que o cara falou. Eu vou explicar o porquê. Ele tentou explicar, mas a explicação ficou pior ainda, que ele disse o seguinte: o Flamengo, quando o Corinthians emprestou jogadores do Flamengo, e ele citou o caso do Liedson, que era jogador dele na época, e o Elton, o Corinthians pagava 50% daquele jogador, do salário daquele jogador. Então, ele diz que se o Flamengo está nesse patamar, foi graças à ajuda que o Corinthians deu lá atrás, segundo ele, em pagar metade do salário daquele jogador. Aí tá de sacanagem, né, parceiro? Tá de sacanagem, né? O Corinthians ajudou o Flamengo pagando metade de Elton e Liedson morto já.
Mas não tem importância não, já que vocês estão reclamando aí, os corintianos também começaram lá na live lá, falar que ajudou o Flamengo, fica tranquilo, nós vamos retribuir a ajuda. Vamos estar enviando para vocês Pires da Mota, Rondinei e Muralha, que ainda tem contrato com o Flamengo. Tá bom ou quer mais? Pô, tá de brincadeira. Lietz e Elton, pô, tá de sacanagem. E aí, rapaziada, a situação é que a galera quer saber sobre o Mariano, sobre a situação do Mariano. Situação do Mariano, ele disse o seguinte, informações direto da fonte, direto do empresário do jogador. O contrato termina em junho, mas deve ser prorrogado até o fim da temporada. Por quê? Por causa dessa parada do campeonato, não sabemos como o campeonato vai retornar. O Galatasaray briga pelo título e isso deve ajudar que o jogador permaneça por um pouco mais. Renovação com o turco. Pode ter a renovação com o turco ou não. Ele diz o seguinte, a lei de imposto mudou na Turquia. Antes era debitado 17% de imposto, que os clubes revertiam esse valor em esportes olímpicos do clube, ou seja, o próprio valor 17 que era descontado do imposto ficava justamente no clube. Com a mudança, alguns clubes alguns contratos chega até, rapaziada, 67% de imposto. 67%, de 17% aumentaram mais 50%. E aí, rapaziada, todos os contratos, a maioria dos contratos dos jogadores na Turquia são livres de imposto. O clube paga o imposto. Com essa mudança, os contratos ficaram o quê? Mais caros. E aí, em janeiro, e a maioria dos contratos na Turquia são em euro, e a moeda, que é a lira, que é a moeda local da Turquia, é igual à moeda brasileira, é igual ao real. Em comparação ao euro, é bem desvalorizado. Imagina você ter que pagar salário de jogador em euro com a desvalorização desse salário. Com isso, em janeiro, o Galatasaray procurou o agente do jogador e falou, se pintar alguma proposta de algum clube, nós não vamos dificultar a saída do jogador, não. Pode ficar tranquilo aí que a gente vai negociar. Só que não aconteceu, as coisas continuaram andando, o jogador permanece lá, mas, segundo ele, dificilmente vai continuar, até por essa mudança na legislação de imposto da Turquia. Flamengo fez proposta pelo Mariano ou não? Flamengo fez 2 propostas, isso é informação da fonte. Flamengo fez 2 propostas. Uma foi antes do Rafinha, como já foi saído aí nas imprensas. Foi antes do Rafinha, quando os dirigentes do Flamengo estavam na Europa. O procurou, por que não foi à frente? Segundo ele também, naquele momento, o Mariano ainda tinha mais um ano de contrato com o Galatasaray, os valores ficaram altíssimos e o momento vivido pelo Mariano também no Campeonato Turco era muito bom e dificilmente ia acontecer naquele momento. A segunda proposta que o Flamengo fez, foi no final do ano passado. O Flamengo fez uma sondagem para saber sobre valores do Mariano e mostrar interesse numa possibilidade de contratação se o jogador querer ser negociado, provavelmente fica livre no mercado, e tiver a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro. Mariano, quer vir para o futebol brasileiro? Foi outra pergunta aí que a gente fez lá nessa live aí, muito boa. Ele disse o seguinte, boas chances de jogar no Brasil. O que o Mariano procura no futebol brasileiro? Ele procura um time que ele possa ser campeão, pois ele sabe que ele é um jogador que vai vir para o futebol brasileiro e não vai dar retorno financeiro, mas vai dar retorno técnico. Por que não vai dar retorno financeiro? Porque é um jogador que dificilmente tu vai comprar ele vai ser negociado. É um jogador que vai vir já para terminar a sua carreira. Mas retorno técnico ele vai dar. Ele citou que o Mariano é um jogador que por onde passou na Europa sempre conquistou títulos. E isso é o objetivo do Mariano, conquistar título, uma boa estrutura financeira, um clube que esteja bem estruturado financeiramente. Rapaziada, diante disso tudo que ele falou, eu coloquei na mensagem. Ele está falando do Flamengo, hein? Boas chances do Mariano ser jogador do Flamengo. Boas chances. Cravar não podemos cravar, mas tem boas chances.
Todas essas informações que eu estou passando para vocês foi diretamente do representante do jogador, diretamente de quem está gerindo a carreira do jogador, o Marcelo Robalim. Mandar um abraço para ele, a live foi muito top. Galera, compartilha esse vídeo para o máximo de rubro-negro, deixa seu like, se inscreva, porque o vídeo tá top. Tamo junto, saudação rubro-negra, muita paz a todos, valeu!